Olá pessoal, tudo bem? Já faz algum tempo que eu venho aplicando um curso sobre Mindset Competitivo. Esse é o nome do curso, mas a grande proposta é falar sobre mudança de pensamento para ressignificar as coisas, para buscarmos novas saídas, para acreditarmos mais em nós. Esse curso é um programa que foi desenvolvido por um grande banco, que por motivos contratuais eu não posso nem falar qual é o nome do banco. Mas eu já tive o prazer de aplicar mais de 40 turmas para essa grande corporação e é impressionante ver o efeito deste curso no comportamento, na mente dos participantes. E inclusive um participante de uma turma recente me pediu se eu não podia gravar um vídeo para contar quais são os livros que ela poderia ler, essa pessoa poderia ler, para que ela melhorasse ainda mais essa capacidade de abrir a mente e de mudar a forma de encarar o mundo para uma visão mais positiva, mais otimista, com mais vontade de tomar decisões e decisões melhores. Então eu preparei esse vídeo exatamente com essa finalidade. Para a gente falar de mudança de mindset, o primeiro livro que eu recomendo é o livro da autora chamada Carol Dweck, chamado Mindset. A autora é psicóloga e pesquisadora do comportamento humano. Ela é professora da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos. E ela fez um estudo vasto, acho, se não me falha a memória, mais de 20 anos de pesquisa sobre comportamento humano. E esse livro ela ajuda a entender como é que funciona a mente do ser humano. Pessoas, segundo ela, possuem para alguns assuntos específicos o que ela chama de mindset de crescimento. Outras possuem mindset fixo. Mindset de crescimento é a capacidade que a pessoa tem de olhar para um desafio ou para uma situação da sua vida e entender que ela tem poder sobre aquela situação. Ela pode decidir o que fazer com aquilo. Talvez ela não controle a situação, mas ela consegue controlar o que ela faz da situação, como ela lida com um problema, com um desafio. Já uma pessoa de mindset fixo é aquela pessoa que se sente vítima do mundo, das pessoas, é como se fosse um barco à deriva, sem controle num mar, que vai navegar conforme a correnteza e os ventos. Então ela pontua que é possível você assumir um mindset de crescimento para qualquer circunstância, desde que você queira. O segundo livro que eu utilizei para formatar o discurso e ajudar as pessoas neste curso que eu aplico é o livro O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, que é um livro de um jornalista investigativo, o Charles Duhigg, onde ele faz uma vasta pesquisa sobre por que as pessoas fazem o que fazem. Ele vai desde pesquisas no campo do esporte até pesquisas científicas de fato, onde os cientistas estudam os comportamentos humanos e por que da reincidência de erros e por que pessoas conseguem acertar com mais facilidade. E é muito bacana porque no decorrer de todo o livro existem vários casos muito interessantes de serem estudados que nos ajudam a entender a nossa mente e também no final do livro ele vai nos dando dicas e maneiras de fazer para ajustarmos o nosso comportamento e, como o próprio nome do livro diz, ter hábitos, instaurar novos hábitos é uma chave importante para melhorarmos na nossa vida. Se o que estamos fazendo não dá certo, mude. Faça diferente, mas que para o diferente de fato se perpetuar e virar de fato um hábito nosso, eu preciso transformar a prática dele num ritual. Eu preciso repetir até que minha mente absorva aquele comportamento e ele vire um hábito. Mas leia um livro, vale a pena, ou então façam cursos comigo. O outro livro que eu recomendo é o livro do Napoleão Hill, As Leis do Triunfo e do Sucesso. E eu uso este livro, primeiro, porque Napoleão Hill é referência para aqueles que estudam o comportamento humano, aqueles que estudam sobre como fazer sucesso, como encontrar saídas para a sua vida. E ele, para quem não conhece Napoleão Hill, ele começou a escrever esse livro há mais de 100 anos, lá por volta de 1920, quando ele entrevistou o homem mais rico do mundo naquela época, que era o Andrew Carnegie. E ele pergunta para o Andrew Carnegie, qual é o segredo do sucesso? E o magnata diz, eu não vou te ensinar, mas se você topar, eu te apresento as pessoas mais bem-sucedidas da nossa sociedade, do nosso tempo. E você vai entrevistá-las, fazer um trabalho investigativo. Provavelmente vai durar mais de 20 anos isso, porque eu conheço muita gente.
Mas aí você vai conseguir formatar um tratado sobre o sucesso. E foi isso que aconteceu. O Napoleão Hill aceitou o desafio. Ele foi apresentado para milhares de pessoas bem-sucedidas. E vamos entender uma coisa: sucesso não é ser rico. Também pode ser rico. Tanto que ele conheceu os 500 mais ricos dos Estados Unidos na época e os entrevistou. Mas ele entrevistou os maiores atores, os maiores músicos, os maiores esportistas, as pessoas bem-sucedidas porque faziam bem aquilo que faziam e tinham prazer no que faziam. E aí ele descobriu as 16 leis do sucesso e do triunfo, que, se aplicadas na vida, aumentam em muito a chance de você se sentir uma pessoa bem-sucedida. E tudo isso ajustando a mente, mudando o mindset. Faltou eu explicar que mindset significa direcionamento da mente. Bom, mas vamos lá. O último livro que eu tenho para indicar, aliás, não é o último não, tem mais um. Tenho aqui o Em Busca de Sentido, que é o livro do Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um médico, psiquiatra austríaco, que pesquisava os motivos que levavam uma pessoa a tentar dar fim à própria vida. Isso lá no manicômio de Viena, lá por volta de 1938. Só que, nessa época, a Alemanha invadiu a Áustria, anexou a Áustria, os nazistas perseguiram os judeus, como nós bem sabemos a história, trágica história que aconteceu nessa época, e Viktor Frankl era judeu. Ele e toda a família foram presos em campos de concentração. E nos campos de concentração, a família dele toda foi morta, com exceção de uma irmã que não foi presa, né? Ela conseguiu fugir antes, mas até mesmo sua esposa grávida foi morta nos campos de concentração. E ele passou quase 4 anos preso. Só foi liberto no final da Segunda Guerra Mundial, quase morto, quase morrendo, pesando pouco mais de 30 e poucos quilos, um homem de 1,80 m e poucos de altura. E nos campos de concentração ele pôde perceber não mais porque as pessoas tentavam contra a própria vida, mas ele passou a observar porque as pessoas lutavam pela vida. E aí, como sobreviveu, como observou tudo que observou, as atrocidades do nazismo e do preconceito, ele também percebeu as pessoas que lutavam para sobreviver. E quando sai dos campos de concentração, ele escreve um tratado. Ele escreve a logoterapia, ele cria a terapia do propósito de vida. Ele descobriu que pessoas que tinham um porquê, que tinham um propósito, essas pessoas suportavam os sofrimentos, as dores dos campos de concentração. E aqueles que não eram mortos, assassinados, mas que tinham um propósito, conseguiram suportar aqueles sofrimentos atrozes. E aí ele cria a logoterapia. Então eu falo no meu curso sobre ter um propósito, como é importante. As pessoas se movem quando tem um porquê, quando percebem que vão ganhar algo, que tem um motivo para fazer o que elas precisam fazer. Se a pessoa visualizar o motivo, ela tem muito mais força. Se ela visualizar o ganho, melhor dizendo, se ela tiver este motivo, ela tem muito mais força para ir adiante na vida. E agora sim, o último livro que eu tenho para indicar, o livro do professor Sean Aiken, professor da Universidade de Harvard, um dos criadores da disciplina optativa em Harvard, Felicidade, juntamente com o professor Tal Ben-Shahar. O professor Sean Aiken escreveu esse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. E no livro ele conta que era muito curioso ele perceber que Harvard, uma das melhores universidades do mundo, tinha gente ali que era, primeiro, para estudar em Harvard você tem que ter fundos, tem que ter capital. Segundo, eram pessoas muito inteligentes, mas ainda assim era o lugar onde ele dizia que mais tinha gente depressiva por metro quadrado. Ele então começa a fazer um estudo sobre felicidade, porque as pessoas eram infelizes em Harvard e como fazer para reverter isso. E aí ele cria a matéria Felicidade e na primeira turma ele conta no livro que houve uma procura tão grande que a primeira turma teve que ter aula no ginásio de esportes de Harvard, tamanha procura. E era uma matéria optativa, não era obrigatória. Bom, no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele fala como é importante buscarmos a felicidade nas pequenas coisas, valorizando pequenas conquistas, no meio onde vivemos, e ele quebra um paradigma que muita gente acredita de forma errada. Muita gente acredita que vai ser feliz o dia que fizer sucesso.
e ele prova no livro, através da pesquisa e do estudo, que é exatamente o contrário. Você só tem sucesso quando primeiro você se sente feliz. Primeiro vem felicidade. Depois vem esse conceito que a gente chama de sucesso, que mais uma vez eu digo, sucesso não é sinônimo de ganhar dinheiro nem de ser rico. Sucesso é ser feliz, como já diz a obra do Roberto Chiniachik, o livro do Roberto Chiniachik, Sucesso é ser feliz. Bom, pessoal, está aqui minha indicação de livros. Eu pretendo gravar mais vídeos falando aqui sobre livros. Então aguardem que em breve eu publico esses vídeos aí indicando alguns livros, quem sabe até falando um pouco mais a fundo sobre alguns desses livros aqui que eu indiquei ou sobre os livros que eu já li e que julgo importantes para quem quer se desenvolver na carreira, quer se desenvolver como ser humano, quer buscar aí mais significado para suas vidas. Conhecimento ajuda bastante, mas conhecimento sem prática não vale de nada. Gente, valeu aí pela atenção, muita luz para vocês. Até mais.